Chip Zadarsky é um nome para você prestar atenção. E as dicas que nós trouxemos aqui vão te fazer entender por que estamos falando disso. Chip Zadarsky. Cara, eu confesso que eu sou suspeito para falar. Eu gostei de muita coisa que eu li dele até agora. O cara tem acertado bastante nos quadrinhos aí, viu? Tem trazido muita coisa de qualidade mesmo. Não digo nem de quantidade, mas de qualidade. Ele ganhou alguns reconhecimentos aí com aquele Criminosos do Sexo, que é uma coisa bem autoral que ele lançou, né? Mas aí depois disso ele migrou aí para as editoras grandes, aí para a Marvel, para a DC, e tem feito história dentro dessas grandes editoras aí, viu? O Chip Zdarsky é o cara aí que, vamos dizer, nos últimos tempos apareceu uma safra nova de escritores, né? A Marvel e a DC fizeram empreitadas meio que de não renovar totalmente, mas eles deram uma boa colocada de escanteio em grandes autores, como eles sempre trabalharam com grandes autores, né? E abriram as portas, assim, para equipes criativas variadas, né? E alguns desses caras, na peneira da permanência, ficaram para trás, e outros passaram e estão se mantendo em alta, né? E um desses caras é o Chip Zdarsky, né? E acho que o grande título que o destacou mesmo foi o Demolidor, né? O Demolidor dele, que trouxe assim, o Demolidor estava carente de um frescor de ideias, desde a fase do Mark Waid, o Demolidor não emplacava, né? Claro, o Demolidor é sempre um personagem que vende, o pessoal tem um interesse aqui e acolá, mas o fato é que o cara não engrenava com histórias interessantes novamente. E o Zdarsky trouxe esse frescor, bebendo das várias essências que o personagem tinha, né? E tem. Então a questão do catolicismo, a dicotomia entre você ser um personagem cristão, mas ao mesmo tempo se utilizar da violência para combater o crime, né? Já de cara o Demolidor passa por uma turbulência psicológica, né? Porque ele acaba agredindo demais uma pessoa e se começa a se sentir culpado por isso, né? E a gente fica naquela sensação de que o Demolidor em algum momento vai perceber, não, foi tudo um engano, uma armação, só que a gente começa a ver que não, né? Que realmente é uma coisa nova para o Demolidor ter que encarar com esse grau de violência, superar esse aparente vício em violência que ele tem. E no meio do caminho existe transformação para outros personagens, como o Rei do Crime, a Elektra, né? Acho que Demolidor foi o título que mais chamou a atenção dele, né? E agora ele também migra, ao mesmo tempo, é gozado, né? Porque ele está escrevendo um título regular da Marvel, mas vai escrever também um título regular da DC, né? Ele está escrevendo e começa a chegar agora ao Brasil a fase dele no Batman. Então é impressionante, são dois títulos marcantes das duas editoras, e raras vezes a gente viu permissão para alguém escrever dois títulos regulares ao mesmo tempo, né? Não é uma minissérie, uma coisa assim, são dois títulos constantes, mensais, né? Me surpreendeu muito isso, eu não me lembro de algum autor ter tido essa permissão. Eu já vi autor escrever assim, uma minissérie aqui, outra colar, né? Ou uma licencinha para escrever uma coisa rápida, mas escrever duas séries mensais, assim, não me lembro de algo assim, não. Não, realmente, ainda porque as editoras são muito protetoras com os artistas deles, né? As editoras tendem rapidamente a fazer contrato com esses artistas para realmente evitar que eles migrem para a editora rival, né? Eles querem sempre segurar. Eu acho, como você falou, realmente impressionante ele ter conseguido manter essa neutralidade, talvez não ter fechado nenhum contrato de exclusividade com nenhuma delas. Isso é uma coisa que hoje em dia é difícil de ver realmente, viu? Eu trouxe aqui, até para mostrar para o pessoal, você comentou do Demolidor, do Chip Zdarsky. Essa aqui é uma das edições mais recentes, esse aqui é o volume 7. Então na capa, vou tentar colocar aqui para a galera dar uma olhada. Na capa tem a Elektra, né? Uma versão um pouco diferente, que as pessoas conhecem nos quadrinhos aí. Então é legal que além de toda uma coisa mais refrescante que ele trouxe para as histórias do Demolidor, né? O visual acompanhou. Então os desenhistas que têm acompanhado ele também estão muito feras, né? Um deles é o Mark Checento, que, cara, desenha pra caramba. Não tem o que falar. Esse cara, Arrebenta. É um dos desenhistas novos que apareceram assim, e tudo que ele faz parece excelente, assim. Ele é colocado em projetos desafiadores, inclusive, né? Eu vi o Mark Checento desenhando uma do Gavião Arqueiro, o velho Gavião Arqueiro,
que saiu Que é duas boa a partes. minissérie, né? E, cara, ficou a arte dele, assim, casou muito. Então o Chip É. Zdarsky deu bastante sorte de ter um desenhista desse calibre acompanhando ele, né? E a outra coisa que o Alan já comentou, né? Então ele tá assumindo o Batman. Essa edição aqui, ó, a número 24 aqui do Batman, é a mais recente, que tá nas bancas agora, que é a última, né, a que fecha uma fase do Batman aí. A partir daqui, a partir do número 25, o Chip Zdarsky tá assumindo o Batman. Então, tá muito rápido, né? O que tá acontecendo lá fora, a gente já tá vendo refletir aqui no Brasil. Então, no próximo número, começa tudo novo dentro do Batman, e com o Chip Zdarsky, né, fazendo o roteiro do Batman, que já tá sendo super elogiado lá fora, viu, Ana? A galera tem falado, assim, eu sigo muito alguns fóruns lá, e eles comentam que o Chip Zdarsky está transformando o Batman num bom pai. É a conversa que tem nos Olha. fóruns de internet lá fora. Diz que a maneira que ele enxerga os hobbies dele, não só o Damian, viu? Mas todos os jovens em volta dele ali, tá mudando. Chip Zdarsky está colocando assim, uma coisa mais emocional no Batman, né? Ele ainda é aquele cara fechadão, mas algumas atitudes dele, ele mostra o respeito, o carinho que ele tem pelos hobbies. Isso é uma coisa, assim, fora da curva, assim, é muito legal, muito diferente da gente ver no Batman, né? Que eu, pelo menos, enxergo o Batman como aquele cara sempre soldado e tal. Então é interessante ver ele numa outra roupagem, né? Mas, ainda falando sobre Chip Zdarsky aqui também, um outro destaque que eu vou dar é a história que ele fez para o Homem-Aranha, chama História de Vida, que é uma edição que saiu em capa dura aqui no Brasil, e ela esgotou assim, ó, muito, muito rápido. Né? A Panini foi esperta e lançou uma outra tiragem, mas é impressionante o quanto a galera gostou dessa ideia, e não só no Brasil, no nível mundial, né? Tecnicamente, as histórias de vida do Homem-Aranha conta como seriam os heróis se eles tivessem envelhecidos normalmente, como seria o universo do Homem-Aranha, né, se não tivesse essa juventude que os quadrinhos mantêm nos personagens. Então, assim que o Stan Lee e o Dicto, param de escrever o Homem-Aranha ali a gente começa a ver o envelhecimento do Peter. Então a gente vai ver o Peter lidando aí com a guerra no Vietnã, sabe? Tanto ele quanto os personagens de apoio ali, todos esses dramas, e ele envelhecendo em tempo real e tendo que passar por alguns problemas que a gente está cansado de ver, a saga do clone, algumas sagas assim, que daí ele já está com uma certa idade e esses problemas vão acontecendo e ele vai lidando com isso da maneira que ele pode. Muito legal também essa ideia do Chip Zdarsky. Eu aconselho, uma das coisas que eu aconselho para vocês lerem dentro dele, viu? Apenas alguns comentários aí para a gente falar sobre o Batman, né? O número vai ser rebutado, então não vem o número 25, tá? Ele vai zerar a numeração, então ele começa a vir com o número 1. A primeira edição aí vem com um preço de R$19,90, um preço atraente para começar o lançamento. Uhum. E depois aí dá uma subidinha, porque também, deixa eu ver, meio que preço de lançamento mesmo, para dar uma inaugurada aí para o pessoal curtir. E algo interessante aí, né, sobre o Zdarsky também, um outro título que eu recomendo, é Liga da Justiça, A Última Batalha. Eu não sei se você ainda tem aí, é um capa dura, é uma minissérie, que o Zdarsky eu acho que foi o cartão de entrada do Zdarsky na DC. Que é uma história da Liga nesses moldes, assim, a última grande aventura da Liga da Justiça, né? O Zdarsky, eu acho que ele, assim, ele às vezes propõe algo que parece algo mais suntuoso, mas no fim das contas ele fica no nível da aventura, da diversão, do bom entretenimento, né? Eu acho que ele não atinge os patamares tão grandiosos quanto outros autores. Mas são histórias divertidas. E essa história, Liga da Justiça, A Última Batalha, é uma história que me prendeu muito. É aquela história que você senta, você lê rapidão, acho que são 8 capítulos, mas muito legais, porque envolve a Liga da Justiça e envolve um personagem que sempre gera muita treta, que é o Lobo, tá? Uma situação inusitada e o Lobo provocando situações ali, provocando a própria Liga da Justiça ao longo da trama. Então eu recomendo essa história, uma boa minissérie da DC, que é o Liga da Justiça, A Última Batalha. A arte é muito boa também, bem marcante, né? Eu lembro dessa edição, saiu publicada em capa dura aqui no Brasil, essa minissérie completa. Uma outra também que eu tenho para a galera pelo menos prestar atenção, mas talvez caia nisso que você falou, né? Tem grandes ideias, mas o fim fica ali no nível de aventura e tudo mais, que não deixa de ser legal, mas é para as pessoas não esperarem muito mais que isso, né? Que é o X-Men e Quarteto Fantástico. Então essa edição também saiu aqui no encadernado, e saiu bem assim, quando os X-Men estavam
super em alta por conta da fase do, do, do Jonathan Hickman, que estava sendo feito nos X-Men. Então, quando estava lá pro número 6, 7 aí dessa fase assim, super badalada do Jonathan Hickman dos X-Men, foi lançado nas bancas essa história do Zdarsky, né, envolvendo os X-Men e o Quarteto Fantástico. Então, também é uma história que você vai atrás dela, assim, ela poderia ter, assim, vários momentos, assim, muito utópicos, mas acaba ficando aquilo bem uma coisa, uma aventura e tal. Não é, assim, a melhor coisa que o Zdarsky fez, mas ele tem um reforço muito grande do Terry Dodson, que faz a arte desse quadrinho, né? Então, o Terry Dodson, né, o casal Dodson, tem essa arte bem dinâmica, assim, então é bem legal, casa bacana também. É uma que eu acho que vale a pena se passar por vocês, pararem para dar uma atenção nessa, viu? Eu verifiquei ali, não é o Robertson, não. Eu acho que ele faz as capas, né? É o Miguel Mendonça, mas é uma boa arte interna, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse gibi aí. Show de bola. Então é isso aí, tá? Então um autor aí pra galera, de repente, prestar atenção. Não é todo mundo que às vezes olha quem escreve, quem desenha, mas às vezes prestar atenção esse pequeno detalhe pode levar vocês a encontrarem grandes histórias. Se vocês gostaram da história de um escritor, tem grandes chances de gostarem das próximas, né? Então fica aí essa dica. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!